Boa noite a todos, queridos irmãos, amigos. Mais uma noite de encontro com o professor Walter de Andrade, Caminho para a Iniciação. Boa noite. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais um encontro nosso, Caminho para a Iniciação, não é isso? E, como sempre, desejamos a todos que todos gostem da live, né? E participem de tudo, né? E o nosso encontro é justamente, como o próprio nome diz, para quem está assistindo pela primeira vez, encontro para a iniciação, não é isso? Então, a gente fala sobre assuntos relativamente à possibilidade de alguém, de uma pessoa, querer seguir o caminho da iniciação, né? Agora, o caminho da iniciação, então, tem que ser feito numa escola iniciática, é isso? A pessoa pode escolher a escola iniciática que mais lhe agradar. Mas, como nós estamos aqui transmitindo pelo canal 3005, que é da Sociedade Brasileira de Eubiose, nós aproveitamos a oportunidade para convidar essas pessoas para seguirem a iniciação dentro dos parâmetros, dentro da nossa Sociedade Brasileira de Eubiose, que foi fundada pelo nosso augusto mestre, o professor Henrique José de Souza, né? Sempre lembrando que, uma vez entrando para fazer os cursos, você pode fazer a adesão, pode ser feita pela internet, né? Só procurar pela internet, vai encontrar a pessoa encontra um departamento, entra em contato, faz a sua afiliação, né? Seu registro para o curso e fica tudo certo, né? Então, no caminho da iniciação, conforme o nosso mestre, o professor Henrique José de Souza, 3 aspectos são observados, né? O aspecto templário, o aspecto da escola e o aspecto do teatro. O aspecto templário, quer dizer, a realização de todos os rituais, mantras e meditações que se realizam no templo, que atualmente não se está fazendo no templo, por razões óbvias, né? Mas é tudo dado de maneira virtual, né? Não se perde nada esse conhecimento, né? E depois a escola também está sendo dada de maneira virtual, por enquanto, né? Até que passe essa situação toda, né? E na escola, então, a pessoa aprende todos os fundamentos da sabedoria iniciática das idades, né? Dos grandes mestres e, no caso específico da Sociedade Brasileira de Eubiose, todos os ensinamentos do nosso querido mestre, professor Henrique José de Souza, suas revelações, etc. E o terceiro aspecto, o aspecto do teatro, né? O que significa isso? É colocar em prática aquilo que a gente aprende dentro da escola e no templo, né? Ou seja, transmitindo isso para os nossos irmãos de humanidade, na nossa empresa, na nossa família, na sociedade em geral, né? Então, isso aí é muito importante, esta questão da vivência, né? E sempre lembrando que, fazendo uma correlação entre teosofia e eubiose, né? Teosofia é um grande trabalho realizado através do veículo, do grande veículo, a mestra Helena Petrovna Blavatsky, mas o nosso mestre afirma que a eubiose é teosofia posta em prática. Quer dizer, é a prática de um procedimento filosófico, teosófico, visando o surgimento de uma nova civilização, a transformação da sociedade e a iniciação do gênero humano ao seu lugar que lhe é destinado, né? Então, isso é muito importante, essa visão, né? Essa visão que nós temos, né? E devemos dizer... Walter, Pois não. Só fazendo um esclarecimento, pois não. O canal 3005 ele foi desenvolvido por irmãos da eubiose, mas ele não tem ligação com a eubiose, tá? Mas nós podemos divulgar com certeza os cursos e palestras e as instruções, os graus da eubiose. Tudo bem, perfeito. Foi muito exata essa observação do nosso irmão, Carlos Nascimento, foi muito adequado esse esclarecimento, né? Então, nós temos aqui, eu devo também fazer uma notificação, né? Que todos os vídeos das lives de sábados ficam disponíveis no YouTube, né? A pessoa pode acessar. Não só especificamente do encontro Caminho para a Iniciação, mas também todas as lives produzidas pelo canal 3005, né?
Então, a pessoa pode acessar. Como é que faz? Acessa o YouTube, acessa o Facebook, coloca lá, canal 3005, e imediatamente vai aparecer a lista, todas as indicações para as pessoas assistirem à vontade todos os vídeos. Além disso, quem quiser também utilizar o YouTube, pode acessar o YouTube, o canal que eu tenho, né? Filosofia Transcendental Cósmica. Isso. Como é que acessa esse canal? É só digitar no YouTube, no momento de localização do que a pessoa quer, ela digita lá, Walter Teixeira de Andrade. Então, vai aparecer todos os vídeos. Tem mais de 60 vídeos lá, né? Agora, atualmente, né? Palestras sobre os mais variados assuntos, incluindo as lives, né? De todo sábado que nós temos, né? Então, isso aí é muito importante para quem quiser ir já se aprofundando neste assunto, né? Aliás, lembrando também, mais uma vez, eu tenho aqui na minha mão o livro A Aurora dos Deuses no Braço de Órion, que eu publiquei em janeiro deste ano, né? É um livro que tem aqui, é um livro bastante avantajado, né? Tem 556 páginas, né? Quase 600 páginas, né? Então, ele pode ser adquirido, ele pode ser acessado, adquirido através do Amazon, é isso? Através da Lura Editorial Amazon. Né? Então, na Amazon, a pessoa pode adquirir na forma física, a pessoa vai receber o livro, ou então na forma de e-book. Então, aí está um convite para... É um livro que tem todas as informações necessárias, justamente para aqueles que estão no caminho, o caminho para a iniciação. Mas também tem muita informação para aqueles que estão no caminho da iniciação. Então, serve para os dois conjuntos de pessoas que estejam interessados em adquirir esses conhecimentos. Então, está aí um convite, né, específico para todo mundo. Né? Muito bem. Nós estamos aqui, vamos então continuando, né, a nossa peregrinação através desse conhecimento extraordinário, né, da filosofia transcendental cósmica, especialmente, no nosso caso, focando aspectos importantes da filosofia eubiótica. Né? Então, vamos continuando aqui as nossas abordagens. Né? Estamos falando sobre os símbolos, né? A natureza simbólica, o símbolo e o conhecimento da verdade, né? E, exemplificando, dizendo que, inicialmente, a iniciação se faz de maneira simbólica, depois faz-se de maneira real. E é necessário que os símbolos sejam utilizados para trazer conhecimentos cósmicos superiores de maneira adequada ao entendimento humano. Porque muitas vezes, ou na maioria das vezes, o conhecimento humano não consegue perceber diretamente o sentido da filosofia superior, da lei cósmica. Então, é necessário o símbolo para dar um ponto inicial. Né? Depois a pessoa analisa o símbolo, vai por trás do símbolo, que é maiábico, evidentemente, e começa a entender o que está por trás do símbolo. Né? Então, na verdade, os símbolos nada mais são do que o véu lançado sobre a realidade de ordem metafísica. Então, é um véu lançado sobre a realidade de ordem metafísica. O que é metafísica? Aquilo que está além da física. Né? Metas, em grego, significa além de. E física é física, né? A parte do estudo relativamente à ciência oficial, à ciência acadêmica. Então, o símbolo, claro, então, ele lança um véu sobre essa realidade metafísica, mas a pessoa pode atingir o conhecimento verdadeiro através da meditação, analisando os fatos e meditando. Ainda neste caso, são conhecimentos que não pertencem particularmente ao nosso universo e à nossa natureza humana. Então, não pertence. Esse conhecimento não pertence à nossa natureza humana. Então, por isso que é necessário a utilização dos símbolos para fazer essa ligação, né, da mente humana com esse processo superior. São, assim, muito elevados. E por isso se apresentam sob essa forma simbólica. Esses conhecimentos são muito elevados. E apresentam-se sob a forma simbólica que deu origem a uma linguagem iniciática, que chamamos de linguagem sagrada ou a linguagem dos símbolos. Então, uma linguagem iniciática, sagrada, dos símbolos. Né? Os grandes mestres indianos afirmam
que quando Brahma se manifestou com as suas 4 faces, veja bem, 4 faces, cada uma das suas bocas pronunciou na linguagem dos símbolos eternos uma grande verdade. Cada boca de Brahma deu origem a um Veda. Olha só que interessante. Que já existia antes do próprio Brahma se manifestar, pois são a própria essência das coisas. Então, os Vedas são de uma origem muito antiga, né? Antiquíssimo, milenar, ou milhões de anos. Né? Depois nós vamos explicar exatamente o sentido dos Vedas que existem escritos e os Vedas que nos vieram como herança de civilizações anteriores. Né? Com isto, eles queriam dizer que há uma revelação, que há um conhecimento de ordem transcendente e eterno, que se manifesta no início de cada Manvantara, ou seja, cada ciclo, através daquele grande personagem de natureza cósmica, a que os hindus dão o nome de Manu, ou o legislador. Seja ele Vaisvasvata, responsável pelo deslocamento do povo Atlante para a meseta do Pamir, preservando-a da destruição da Atlante, ou outros que se seguem, cada um reinando por um largo período cósmico, como síntese da inteligência universal no plano do conhecimento sensível. E é o encarregado de pôr em atividade as verdades transcendentes através de símbolos que são de sua própria natureza. Então, nós damos ao nome desses seres, de Manus, que nós podemos condensar numa definição muito simples. Condutores de povos. Esses Manus são condutores de povos. É claro que esses Manus, vamos dizer assim, a consciência dos Manus variam, né? Muito elevada ou mais próxima do ser humano. Agora, por que variam? Isso é uma grande pergunta. Porque a lei coloca o Manu exato para fazer o serviço exato no momento exato. Então, a lei não vai colocar uma consciência extremamente elevada para realizar um trabalho menor. Assim como não há possibilidade de um trabalho menor, não é isso, ser executado por um Manu que tem uma consciência muito elevada ou baixa. Tem que haver uma coincidência. Né? Então, é por isso que a cada momento da evolução cósmica, da evolução da humanidade, sempre a lei coloca um Manu específico para fazer a condução desses povos. Então, nós temos Moisés fazendo a condução do povo hebreu, né, para a Terra Santa, né, e trazendo essa visão fantástica do monoteísmo que ele deixou por escrito, né, no Antigo Testamento, e Vaisvasvata, que foi responsável pela trazida, né, de remanescentes da civilização Atlante para a meseta do Pamir, constituindo a quinta raça-mãe ariana, né? Então, também um condutor de povos, e outros tantos, né, de menor escalão de consciência, mas que servem sempre como condutores da humanidade. Além disso, nós podemos ver que o condutor de povos, tendo uma consciência elevada, ele pode também trazer elementos cósmicos transcendentais, como o caso do Moisés, né? Ele conduziu o seu povo, mas também trouxe a tábua dos 10 mandamentos, é isso que orientou todo o povo hebreu e nos orienta até hoje, né? Então, a cada momento, isso nosso mestre, professor, nosso amado mestre, professor Henrique José de Souza, nos diz que a lei coloca cada ser desse dentro da tônica que ele precisa executar. Então, ele vem com a tônica exata, para falar a linguagem do ciclo, a linguagem daquele tempo, daquela humanidade presente, e com a consciência exatamente adequada para realizar aquele trabalho. Né? Então, essa tradução fundamental constitui a doutrina em que nos baseamos. Ainda que, para entendê-la nas suas grandes linhas, sejamos obrigados a lançar mão das correntes tradicionais mais puras que ainda sobreexistem na Terra. Ou seja, nós temos que entender todo esse conhecimento através da nossa intuição, mas utilizamos também as raízes, todos esses escritos, livros, mensagens dos grandes mestres que se acham espalhados pelo mundo, né, nas grandes bibliotecas, e nos auxiliam, evidentemente, a entender todo esse panorama cósmico extraordinário originado pelo Eterno, né, o extremo, o supremo criador de tudo, né? Todas elas são apenas reflexos, essas tradições, né,
são reflexos dessa tradição primordial, que está muito bem conservada pelos seres que nós chamamos a base da grande hierarquia oculta. Ou seja, que essas hierarquias vieram colocar no trabalho de nossa cadeia planetária, junto à nossa própria humanidade, fornecendo veículos, encaminhando-a, dirigindo-a. Kuthumi, numa das suas maravilhosas cartas, chega a dizer que todos os povos da Terra conservam uma vaga e remota tradição, a qual alude-se ao lugar divino que existia outrora. Quer seja um Éden, como diz a Bíblia, um Ariana Vaejo, como diz os zoroastrinos, Shivata Diveja, como diz a tradição hindu, e outros quaisquer lugares dessa natureza, onde o próprio Deus, com o nome de Elohim, Ahura Mazda ou Brahma, apresentou a um grupo de eleitos a realidade na linguagem eterna dos símbolos. Eu quero fazer mais uma lembrança que eu estou citando Kuthumi. Na verdade, Kuthumi não é simplesmente um ser, é uma linha de conhecimento. É uma linha de conhecimento. Né? Nós temos a tríade superior, nós temos o quaternário inferior, como nós estamos nos referindo sempre, né? Isso aí formando um grande esquema chamado Pramanta. Né? Então, agora, na quaternária inferior, nós temos quatro linhas de conhecimento. Uma dessas linhas é Kuthumi. Perfeito? Então, isso o nosso mestre nos ensina perfeitamente. Né? Então, quando um ser de hierarquia se apresenta para o ser humano e diz, eu sou Kuthumi, não significa que ele está afirmando que ele é uma personalidade, como nós costumamos entender. Não, ele está dizendo que ele faz parte da linha Kuthumi. Ele fala de acordo com a tônica da linha Kuthumi. Porque essas hierarquias, elas trabalham em conjunto, são hierarquia, como o nome próprio está dizendo, né? São grupos que trabalham num processo coletivo. E, de vez em quando, essas hierarquias lançam suas projeções na Terra para trazer os conhecimentos pertinentes à hierarquia correspondente para o ser humano. Né? Então, isso é muito importante. Além disso, como nós vimos, toda civilização tem seus anais históricos, né? Sejam de natureza esotérica, ou seja, de natureza pública, toda a civilização tem raízes, tem notícias, tem informações que dizem da sua origem, de um passado distante, de algo muito profundo, de uma raça anterior. Sempre tem essa explicação. Né? Inclusive, nós falamos que os próprios tupis aqui no Brasil, eles têm, a tradição tupi indica que eles vieram de uma terra muito distante que não existe mais. Perfeito? E a gente pode ver que isso não está escrito em lugar nenhum. Os tupis nunca escreveram nada, não tem documentos, nada. É tudo transmitido de boca a ouvido. Mas, entre os indígenas do Brasil, existe conhecimentos que foram trazidos de boca a ouvido, dizendo que eles têm uma origem muito remota de uma terra que não existe mais. Qual é a terra? Atlântida. Na verdade, Atlântida. Então, todo povo tem no seu bojo, no seu conhecimento histórico, esses registros todos. Né? Então, isso é muito importante, essa visão. Né? Os membros da grande hierarquia oculta nada mais são do que os fiéis depositários dessa grande verdade transicional que eles devem, em cada ciclo, em cada civilização, de acordo com a capacidade da raça ou necessidade das idades, divulgar e transmitir àqueles que sejam mais dignos através do que se chama iniciação. Então, nós chamamos grande hierarquia oculta a grande fraternidade branca, né? Existente, né? Então, nós temos o Senhor do Mundo, Melquisedeque, e abaixo ele comanda uma grande fraternidade branca, constituída por adeptos, seres de alta hierarquia, iniciados de alta iluminação, iluminados, né? Iniciando, adeptos também de mais baixa graduação, até chegar aqueles que estão, aos iniciandos, que estão começando a fazer a sua iniciação e até bater na face da Terra. Né? Mas existe, então, essa grande hierarquia oculta que cuida desses conhecimentos de uma forma muito cuidadosa para que eles não se percam. E, normalmente, eles guardam esses conhecimentos para que não se percam em criptas internas, subterrâneas,
para que esses conhecimentos não se percam. Pode-se destruir tudo na face da Terra, mas isso permanece intacto nos mundos internos, né? Isso é muito importante, este... Então, por isso que dizemos que os membros dessa grande hierarquia são os fiéis depositários dessa grande verdade tradicional que eles trazem a cada ciclo para a face da Terra, né? Então, essa tradição que nós estamos falando, a tradição cósmica, né, é aí apresentada de uma forma tal que descreve minuciosamente todos os estados espirituais, todos os estados anteriores e todas as experiências de ordem mental que passam o adepto até a iluminação, a qual nos dá a libertação. Então, essa hierarquia dá sempre essa visão do caminho para a iniciação, que eu estou falando. Bate exatamente no título da nossa live, né? Eles mostram o caminho para a iniciação. Eles dão todas as informações necessárias para aqueles que queiram fazer a sua iniciação e, posteriormente, a sua iluminação, o façam de maneira adequada, né? Então, toda essa doutrina, pela sua grandiosidade, é sempre apresentada ou divulgada lentamente nos colégios iniciáticos. Eu digo assim, lentamente, com muito cuidado, né? Pela sua grandiosidade. É sempre apresentada ou divulgada lentamente, como nós falamos, nos colégios iniciáticos, nas ordens secretas ou em qualquer lugar onde se cultua esta realidade simbolicamente, para que depois seja vivida experimentalmente pelos adeptos e pelos yogins, pelos yogis, né? Nas várias etapas que vão vencendo. Então, isso é muito importante. Então, nós não estamos sozinhos. Essa é a verdade. Então, isso é muito importante no caminho para a iniciação e também para aqueles que estão no caminho da iniciação, sempre considerar esse fato muito importante de ordem transcendental. Nós não estamos sozinhos. Nós sempre estamos acompanhados de seres de hierarquia, não é isso? E é claro que a divindade, o eterno, dá a mais absoluta cobertura para que a gente proceda o processo de iniciação. E quanto mais a pessoa se dedicar à busca incessante da verdade, tanto mais a divindade oferece caminhos para a realização desse intento, desse objetivo. Então, isso é muito importante a pessoa decidir-se realmente a seguir o caminho da iniciação, né? Então, isso é muito importante, esse conhecimento, né? Aliás, falando dos Vedas, nós falamos também que os Vedas foram trazidos pelos Manus, não é verdade? Isso é importante. Os Vedas, ficamos conhecendo os Vedas recentemente, em termos de história da humanidade, muito recente. A partir do século XVIII, XIX, né, que os estudiosos começaram a estudar os textos indianos, etc., e descobriram a existência dos Vedas, Upanishads, etc., né? Textos muito antigos. E a ciência oficial acadêmica, dá uma idade para esses textos, né? Então, varia, de acordo com o estudioso, de acordo com os seus elementos, das suas informações, ele data de 1.200 anos, 3.000 anos, 4.000 anos, mas é claro que essas datações ainda são muito imperfeitas, né? Eu posso dizer que os Vedas começaram a ser divulgados amplamente para o público há 1 milhão de anos, justamente com o começo da raça ariana, né? Da quinta raça mãe ariana. É certo que antes desse tempo, esses conhecimentos que nós temos dos Vedas, dos Upanishads, etc., eram transmitidos de boca a ouvido. Mas a partir da quinta raça mãe, início da quinta raça mãe, há 1 milhão de anos, né? Depois, com a ida dessa raça mãe para a Índia, se espalhando pelo território da Índia, né? Aí os Vedas começaram a ser escritos, é isso? Todos os documentos, então, passou para o conhecimento humano. É claro, evidentemente, isso aí estava planejado pela lei. Para quê? Para que esse conhecimento chegasse na Índia, se plasmasse na forma de documentos, em papiros, e agora se transformasse em livros, né? E viesse para o Ocidente. Porque era necessário, né, que esse conhecimento viesse para o Ocidente a partir do século XIX, como nós vimos, através de Helena Petrovna Blavatsky, e século XX, com o nosso mestre, o professor Henrique de Souza, porque o Ocidente é a raiz de todo o processo evolutivo da humanidade, visando a criação de uma nova civilização.
Não é que o Ocidente seja melhor do que o Oriente, não, porque é o ciclo é esse. Chegou a vez do Ocidente ser a base para jogar esse conhecimento para o futuro. E, claro, isso aí passa pela Europa, passa pelo Brasil, pelas Américas, trabalhando pelo nascimento de uma nova raça, tanto que o Brasil, nosso mestre, afirma, sempre afirmou isso, que o Brasil é o berço de uma nova civilização. Nós vamos entrar em outras lives com mais considerações históricas a respeito, relacionando com todo esse conhecimento do destino do Brasil, com a história, os fenícios, com os cavaleiros templários, a Ordem de Cristo. Então, é um conhecimento enorme, que a ciência oficial não considera. A ciência acadêmica não considera, mas a ciência iniciática considera, e, em especial, a Sociedade Brasileira de Eubiose. O nosso querido irmão Carlos Nascimento, se quiser fazer algum comentário, por favor, para enriquecer a nossa apresentação. Então, o interessante de tudo isso, professor Walter, é que mesmo que a história, né, tenta apagar todo esse conhecimento, sempre surge Sim, um ser de hierarquia, né, para trazer tudo isso de volta e resgatar. E a gente está num momento muito importante, né, certo. para o desfecho de tudo isso. É que nem o senhor falou, não que o Ocidente seja importante, mas agora é a hora da missão do Ocidente, Exatamente. realizar todo esse processo de evolução. E a gente percebe que tudo se caminha para cá, né? Os olhos estão voltados para a América, né? Para a América do Sul, para a América do Norte, então tem muita coisa acontecendo. E que nem o senhor disse, né? Primeiro veio a Blavatsky, depois nosso mestre JHS, para mostrar que nós estamos no caminho, no Exatamente. É caminho como o certo nosso da irmão Carlos iniciação. Nascimento falou, né? Que quando a gente fala, o nosso mestre fala que o Brasil é o berço da nova civilização, isso não significa que o Brasil é melhor do que os outros, não é isso. Pelo contrário, é uma responsabilidade de extrema importância cósmica. Na verdade, não pode haver falhas, não pode haver falhas. Se houver falhas, há a não concretização desse plano universal da formação de uma nova humanidade, né? Então, mas isso é cíclico, passou pela Índia, depois vai passando pela Europa, né? Da Europa, através das grandes navegações, foi trazido para a América. E nós sabemos que o reverso já aconteceu, né? O reverso aconteceu. Grandes civilizações, uma grande civilização aconteceu na Atlântida, né? Sumiu, foi levado os remanescentes dessa civilização, né? Através da sua quinta subraça semítica, constituiu uma elite que formou a quinta raça ariana. E depois, chegando na Índia, agora está voltando através da subraça em direção à América. Né? Então, é interessante que, quando a gente fala assim, a Europa é o velho continente, pela história oficial, né, pela história acadêmica, é certo, mas pela história transcendental não é. O velho continente é a América. O velho continente é a América, América Central, América do Sul, América do Norte. Eles são mais antigos do que o novo continente. O novo continente é a Europa, é isso? Porque surgiu depois né? Como decorrência justamente do afundamento de Atlântida. Aliás, todo o Oriente também é decorrente. A China teve grandes remanescentes da Atlântida e outros povos do Oriente, remanescentes da Índia também, não só de Atlântida, mas da Lemúria. Né? Então, o antigo continente é a América. E mais antigo ainda é justamente o lugar onde existiu a Lemúria, no Oceano Pacífico, né? Que hoje está debaixo d'água, né? Mas que no futuro, conforme indicações da filosofia transcendental cósmica, esse fundo do oceano deverá elevar-se novamente para produzir uma nova civilização ali. E a última civilização, segundo esses conhecimentos, deverá surgir na Antártida. Na Antártida. Na verdade, existe uma capa de gelo na Antártida e embaixo um continente. Diferentemente da capa de gelo no Ártico. No Oceano Ártico, não. Lá não existe continente, é só uma capa de gelo. Né? Uma capa de gelo. Mas na Antártida, não, existe uma capa de gelo e embaixo um continente.
E nesse continente vai ser realmente feito vai existir a última grande raça, vai existir ali, conforme nos indica esses conhecimentos transcendentais. Aliás, eu devo dizer também, em termos de ciência oficial, esse levantamento e abaixamento das terras serve para quê? Para fertilizar as terras. É isso? Por exemplo, uma terra que fica submersa debaixo do oceano durante milhões de anos, ela vai sendo, vamos dizer, de forma bastante clara, sendo adubada, que vai caindo todo o resto de animais marinhos, isso vai adubando. Quando aquilo se eleva, a terra vem toda fertilizada, vem revivificada, ela renasce. Então, esse processo de abaixamento e elevação dos continentes faz parte do processo orogênico da humanidade, mas também faz parte da revivificação das terras no planeta para o surgimento de novas raças, novas espécies, etc. Então, a lei como o nosso mestre Deus diz, a lei é justa e perfeita. Nada acontece por acaso. Está tudo determinado pela lei justa e perfeita. Né? Então, a gente vê que esse conhecimento iniciático, ele é nós depois nós vamos entrar na questão da relação entre a ciência e o conhecimento superior, hoje mesmo, né? E a gente vê a relação extraordinária que existe entre o conhecimento iniciático e a ciência oficial, mas que nós não conseguimos ainda perceber pelos nossos olhares ainda nublados pelos véus da maia, né? da aparência, né? E assim por diante. Essa verdade essencial a que nos referimos, sendo de ordem metafísica, quer dizer, além do físico, né? Assemelha-se a alguma coisa que nós chamamos de conhecimento absoluto, enquanto que o outro, conhecimento individual, não é isso? Assemelha-se ao conhecimento relativo. Está aí, definido. Um conhecimento relativo e um conhecimento absoluto. Um conhecimento absoluto é aquele que está além da caixa, além do segundo trono. E o conhecimento relativo é um conhecimento do nosso plano. Né? Aliás, nós sabemos que é tão relativo que as próprias leis, o conhecimento das leis vai variando. Né? Existem, na ciência, ela elabora hipóteses, depois disso vira uma lei, uma teoria, uma hipótese vira uma teoria. Mas a teoria não é definitiva. Essa teoria fica valendo até que uma nova hipótese seja colocada em pauta e seja colocado, provado algo diferente dessa teoria. Então, por isso que o conhecimento científico é relativo. É relativo. Nós vemos, por isso que nós vemos essa linha, né? Física newtoniana, física einsteiniana, agora a física quântica, e tudo vai mudando, vai se adequando à nova maneira de entendimento. Não é de entendimento físico, simplesmente, de equipamentos, não, é a consciência humana que vai evoluindo. A consciência humana que vai evoluindo e vai tendo condições de ter novas visões mais amplas do universo. Agora, que a ciência é relativa, mas o conhecimento absoluto não, ele é pleno e está sempre funcionando da mesma forma. Né? Então, palavras essas usadas aqui no sentido relativo. É isso? Então, aqui as palavras são usadas no sentido relativo. Assemelha-se ao conhecimento relativo. Então, repetindo, palavras essas usadas no sentido relativo, pois somos obrigados a lançar mão de certos termos que nem sempre têm o sentido que deveriam ter, mas na falta de outro vocábulo, eles são usados por ser mais familiares. Então, nós usamos termos que, por mais familiares, para determinar coisas superiores, né? Coisas superiores, mas esse é o processo, esse é o processo. O conhecimento sensível está em relação com as etapas que vamos atravessando individualmente, enquanto que o conhecimento transcendente é sempre o mesmo. Isso, é sempre o mesmo. Então, o conhecimento relativo vai mudando à medida que a consciência humana vai se expandindo. É isso? Agora, veja, não é que o conhecimento humano vai mudando, ele vai se adequando cada vez mais ao conhecimento superior. É isso? Ele vai se adequando cada vez mais ao conhecimento superior. E, além disso, muito mais do que isso, o conhecimento superior vai baixando em direção da Terra. É isso? O conhecimento superior vai baixando em direção da Terra, mas é necessário que a consciência humana evolua para que isso aconteça. Para que os indivíduos, os cientistas, os filósofos, os grandes pensadores tornem-se veículos desse conhecimento superior. Desde o primeiro Manvantara quer dizer ciclo, manifestação,
Até o último instante de vida de um universo manifestado, o conhecimento universal é inalterável. O conhecimento é inalterável. Por isso disse que a realidade última, que é a realidade última a ser lançada. Enquanto que os outros se modificam porque estão ligados ao universo chamado do nome e da forma. Isto é, dos seres múltiplos e dos seres individualizados. E, portanto, co-participam da impermanência desses seres, da sua eterna transformação. E, por esse motivo, não são de ordem absoluta. Aliás, vamos voltar a Siddhartha Gautama, né? É isso? Isso é um conhecimento que Siddhartha Gautama, que o budismo nos dá, justamente a impermanência. A impermanência, né? Aliás, Heráclito, né? Heráclito, na antiga Grécia, ele já falava isso, né? Que, de maneira simbólica, olha, de maneira simbólica, ele dizia: ninguém se banha duas vezes no mesmo rio. A pessoa vai se banhar no rio, depois, uma segunda vez que ela vai se banhar, as águas são outras, já passaram outras, são outras águas, não é o mesmo rio. Assim também é o conhecimento humano também é assim, né? Então, uma impermanência justamente no conhecimento humano, Mas no conhecimento transcendental, não. O conhecimento transcendental é fixo, é isso? Então, também no budismo. Da mesma forma que o budismo diz que existe uma impermanência no nosso estado de existir, também no nosso tempo, a nossa existência pode ser também o aqui e agora. O aqui e agora, onde não existe tempo nem espaço. Aí tudo depende da consciência do indivíduo. Se ele estiver numa consciência de quaternário, ele vai viver na impermanência. Tudo vai mudando, nada é definitivo, tudo é maia, ilusão. Agora, se ele passar para um sentido superior, é isso? De adeptado, do segundo trono e caminhar para o conhecimento superior, tudo se torna não fixo, torna-se arquetipal. Quando é fixo, a gente diz assim, não muda. Não, é arquetipal, a essência é aquela. A essência é aquela. Tanto que o arquétipo, ela não tem uma forma definida com relação ao ponto, ao nosso plano existencial. O arquétipo é a possibilidade. A possibilidade. Então, se eu tenho no arquétipo um vaso, eu posso encher de ouro ou de lama, aqui na face da Terra. É isso? Eu posso encher esse vaso de ouro ou de lama, dependendo da minha atitude. Então, o arquétipo vem, mas dependendo da minha constituição interna, eu posso usar aquilo de maneira simbólica, de maneira polar, eu diria, para o bem ou para o mal. Né? Para o bem ou para o mal. Né? Ou, melhor dizendo, eu costumo falar, nem para o bem, nem para o mal, de maneira evolutiva ou de maneira involutiva. É isso? Então, nós podemos dizer que tudo aquilo que contribui para a evolução é uma coisa benéfica. Tudo aquilo que contribui para a involução, o estacionamento da consciência é maléfico, né? Porque não produz resultados espirituais, né? Necessários para a humanidade. Né? Então, todavia, tudo quanto se passa nesse lado do universo a que pertencemos compreende 4 planos cósmicos, que conhecemos como físico, vital, mental e búdico. Ainda que este último tenha um sentido mais restrito de ser, de consciência individualizada, caracterizado pela forma, pelo nome e pela individualidade. Então, aqui a gente vê 4 planos cósmicos, citados aqui, o vital, o mental, o físico, o vital, o mental. Isso. Olha, veja bem, o físico, o vital e o mental correspondem ao nosso quaternário. Não é isso? São 3 coisas, né? Físico, dissemos físico, astral, né? e mental. Mas, na verdade, são 4, porque o vital ele se divide no plano fixo denso e no vital. É isso? É o que os espíritas chamam de duplo etérico, né? Então, o denso e o duplo etérico. Na verdade, são 4 coisas. Né? Então, tudo que se passa no nosso momento, no nosso ambiente de impermanência, se passa justamente nesses 4 planos físicos, onde tudo é mutável, tudo é mutável. Por quê? É o plano da impermanência da nossa personalidade, não é isso? E que, na verdade, é maia. Em suma, maia. O que significa maia? É a ilusão, a mentira. É aquilo que não é verdadeiro, é maia. Então, tudo aquilo que deu nesses 4 planos físicos é maia.
Mas não significa que essa maia seja desnecessária. Ela é necessária, sim, para a produção dos corpos hiperfísicos que nós temos. Nesses 4 planos foram, através de hierarquias específicas, nós já vamos falar sobre isso, essas 4 hierarquias formaram os nossos corpos hiperfísicos, que constituem a nossa personalidade, o nosso quaternário, né? Então, mas isso aí é mutável, mutável, né? Nesses 4 planos que nós dissemos, né, nós nos referimos, justamente o físico, denso, o vital, o astral e o emocional, tudo se transforma, tudo se transforma. É o mundo da impermanência. Aí, como o budismo fala, né? O mundo da impermanência, das coisas transitórias. E por isso é chamado mundo de Maya, o universo da grande ilusão. Da grande ilusão. Então, é como eu sempre falo, né? Isso aí, eu repito sempre isso, parece até um lugar comum, né? Eu digo assim, eu sou o Walter. Enquanto eu ficar pensando que eu sou o Walter e tiver absoluta certeza que eu sou o Walter e mais nada que isso, eu estou na Maia. Eu estou preso nesse quaternário. Eu sou o Walter. Pronto, estou mais. Eu não sou o Walter. E ninguém é João, Pedro, Maria, muito mais do que isso. Nós temos em nós a divindade dentro de nós. A divindade, nós somos deuses, né? Ainda esquecidos. Então, nesse processo de transformação, o indivíduo, através da iniciação, ele escapa, a consciência dele se liberta dessa maia do quaternário e passa para a tríade superior. Mas também não rejeita o quaternário. O quaternário não pode ser rejeitado. Ele deve ser incorporado de maneira harmônica à tríade superior. Então, torna-se um adepto. Quando ele faz essa incorporação, essa harmonização do que está embaixo com o que está em cima. É um processo alquímico. A alquimia significa harmonização dos contrários. Então, o caminho da iniciação é um processo alquímico. É um processo alquímico. E na antiguidade, não é na antiguidade, recentemente, na Idade Média. Eu não vou falar que a Idade Média é antiguidade. A antiguidade é milhares, milhões de anos, né? Mas na Idade Média, né, está bem perto de nós, 1300, 1400 por aí, né? 1200, os alquimistas falavam que era possível transformar chumbo em ouro. Aí está a Maia. As pessoas entendiam que era o chumbo em ouro. E tinha muita gente que, maiavicamente, ficava preocupado em estudar, transformar chumbo em ouro para ficar rico, ficar milionário. Beleza. Estavam presos na sua própria ilusão. Transformar chumbo para, né, fazer ouro, né, aliás, nós vamos falar depois de Saint-Germain, que ele fazia isso. Né? Ele fazia isso através da alquimia. Produzia ouro, diamantes e assim por diante. Mas, então, na Idade Média, existe essa ideia de transformar chumbo em ouro, fisicamente, para obter riqueza. Mas não, na verdade, o chumbo realmente é o peso da ignorância. O chumbo é o peso da ignorância, e o ouro justamente a sabedoria. E é isso que a iniciação faz, transformar aquilo que é pesado da ignorância naquilo que é ouro, que é justamente sabedoria. E isso está refletido no nosso momento atual. Veja, no nosso momento atual, nós vivemos a Kali Yuga, idade do ferro. O ferro, aquele ferro duro, frio. E estamos caminhando para no ano 3005, como diz o próprio canal, né, para a idade do Sati Yuga, a idade do ouro. Então, isso é muito importante, esse processo de transformação da humanidade no terceiro milênio. É um processo alquímico, veja bem, é um processo alquímico. A transformação do ferro em ouro, Kali Yuga para Sati Yuga. Então, isso é muito importante, todas essas observações, porque reflete-se na nossa consciência humana. Aliás, a nossa consciência humana, se ela não estiver focada nesse conhecimento superior, ela fica estéril, fica sem sentido, né? Tem que ter necessariamente o toque desse conhecimento superior para nos dar um norte, para nos dar uma visão existencial, espiritual, que nos dê uma meta a ser seguida, senão a coisa fica muito difícil. A pessoa fica rodando, sem sentido. Tanto que no nosso estágio atual, na tríade superior, nós estamos desenvolvendo o mental superior, abstrato. E o nosso amado mestre, o professor Henrique José de Souza, ele faz uma comparação entre o mental inferior, do quaternário, né? Nós falamos no mental inferior, né? Físico, vital, astral e mental inferior, que é do quaternário. E o mental, estamos falando agora, já falamos em outras lives, do mental superior, que faz parte da tríade.
E o nosso mestre, o professor Henrique de Souza, diz que aquele que fica somente no metal inferior, concreto, ele fica rodando em círculos, fica rodando, 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 e não sai daquilo. Ele vai rodando, 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 e não tira conclusões. Agora, aquele que está no mental superior, sintético, ele consegue ter visões mais à frente, ele consegue projetar. É como se diz, em matéria, em linguagem matemática, nós dizemos o seguinte, que o mental concreto, ele interpola. O mental superior extrapola. É que nem um computador. O computador pensa? Não pensa. O computador apenas lida com as informações que o programador lhe põe no seu âmbito eletrônico. Não é verdade? Então, tanto que às vezes a gente põe alguma coisa no computador e ele fala que não tem registro. Isso não tem registro. Aliás, tinha até um filme, né, que o robô falava isso não tem registro há muitos anos. Né? Então, o computador diz, não tem registro, não há possibilidade. Assim também. Quem vive no mental concreto, ele age que nem um computador. Quando vem um conhecimento novo, ele não tem registro. Ele não tem elementos para extrapolar. Extrapolar, que eu digo, no mental superior, significa o mental concreto ele age como o tampo de uma mesa. A pessoa fica numa superfície, no tampo de uma mesa, rodando, 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 né? E não sai dali. E o nosso mestre diz que a pior rotina é a rotina mental. A pessoa fica rodando, rodando, não sai daquilo. É isso? E aquele que extrapola, ele se eleva acima desse plano. No mental sintético, então ele tem uma visão panorâmica. Tem uma visão panorâmica. É a mesma coisa que eu andar numa cidade, né? Então, como é que eu vou fazer para andar numa cidade? Hoje não, hoje tem aí os aplicativos, né? Que a gente vê diretamente a rua, etc. Né? Mas antigamente a gente tinha aquele livrinho que a gente usava, né? Até o taxista usava um livrinho para o mapa da cidade. Né? Então, eu posso procurar uma rua da cidade, vendo rua por rua, no plano, ou eu posso me elevar acima da cidade, como se estivesse no helicóptero, e ter uma visão geral da cidade. Então, eu vejo todas as ruas. Isso acontece. Então, quando se fala que o indivíduo que está no relativo, no mental concreto, na personalidade, ele não sai, não consegue sair daquilo, que ele sempre fica repetindo as mesmas coisas. E eu vou dizer uma coisa, uma outra coisa muito importante, né? Um, um indivíduo que tem um mental desenvolvido, e pude, etc., né? Ele consegue inovar, ter visões transcendentais. E aquele que vive no mental concreto, ele fica girando, girando, girando. Né? Então, tanto que é verdade, nós podemos assistir uma determinada palestra do indivíduo que tem um mental concreto, suponhamos, um exemplo. Vamos assistir uma palestra. E o palestrante ele tem um mental concreto muito forte. Então ele vai ficar girando, girando, girando. Ele pode ter escrito 60 livros, mas ele nunca saiu daquilo. Ele vai sempre repetindo as mesmas coisas. E geralmente ele tem uma grande memória. Ele parece que é muito culto, mas ele tem uma grande memória. Isso que define. Ele fica repetindo fatos, a memória dele, né, do mental concreto vai reproduzindo, reproduzindo, né? Mas ele não consegue escapar daquele momento que ele está para ter uma extrapolação, ter uma visão universal. Isso. Agora, é claro que, veja bem, essa é a diferença do homem, da pessoa comum e o gênio, né? O gênio é aquele que desenvolve as suas percepções superiores, né? Mental concreto superior, Budi, e se lança num plano superior e tem uma visão extraordinária. Né? Isso é realmente o toque da genialidade, né? Que nós já vamos falar a esse respeito. Nosso irmão Carlos Nascimento, se quiser fazer algum comentário a esse respeito, é um assunto muito importante, muito. Então, professor Walter, eu acho importante a gente ressaltar que a humanidade segue um processo evolutivo que a gente chama de caminho de Ió. E nesse momento, a sede desse caminho está aqui no Brasil, né? Como se fosse a capital espiritual do mundo. Mas tem gente questionando, por exemplo, conflito em outros lugares, que nem essa eleição tumultuada nos Estados Unidos. Não é que os Estados Unidos está descartado, tudo faz parte da humanidade. Então, aqui é a sede da evolução, o Brasil é a sede da evolução, mas toda a humanidade tem que evoluir junto com
com o Brasil. Então, os Estados Unidos não está descartado. Inclusive, nós temos duas irmãs aqui da Europa, da Holanda, de Portugal. O velho continente não está descartado. Então, tem muitas mentes ao redor do mundo, Ásia, África, Europa, Estados Unidos, que estão em conexão com a gente mentalmente. E isso eu acho que é importante a gente ressaltar, né? Que nós fazemos parte da humanidade, então tudo tem que evoluir em conjunto. E, professor Walter, tem muita gente com dúvida em relação a entender quando vão ter esse estado de consciência desenvolvido. Bom, eu vou entrar na questão do estado de consciência. Eu apenas quero dizer o que o nosso irmão Carlos Nascimento falou. É muito importante esse fato, né? Porque, justamente, quando se diz que o Brasil é o berço da nova civilização, é verdade que ele é o berço, veja, é o berço, a semente. Então, tudo foi conduzido pela evolução universal para que a semente surgisse aqui. Mas ninguém está descartado, é a humanidade, a humanidade. Então, aqui na América existe Estados Unidos e Brasil, não é isso? Então, inclusive, entre o Brasil e Estados Unidos devem ter necessariamente uma coligação muito forte para esse destino da humanidade. É necessário, é isso? O Brasil sustentando uma bandeira espiritual e os Estados Unidos uma bandeira econômica, é isso? Isso é necessário. Isso é necessário, porque faz parte, a gente não pode negar isso, né? Não pode negar esse fato, né? Aliás, como o nosso irmão falou, em todos os países, é isso? O processo é ocidental, mas em todos os países existe a elite espiritual de cada país que está em consonância, está vibrando com a nova civilização. Então, nos Estados Unidos tem uma elite espiritual, é isso que está vibrando com a nova civilização, aqui no Brasil e na Europa, em vários continentes, no Oriente, etc. Ninguém está excluído, porque é a humanidade, né? Apenas o foco está aqui na América, momentaneamente. Depois desse processo, vai mudar para outros lugares. É isso? Então, como eu disse, vai surgir um novo continente daqui a milhões de anos. O fundo do Oceano Pacífico vai se elevar e vai surgir um continente ali. E depois uma nova raça vai surgir no continente antártico. É isso? Agora, o que vai acontecer com o nosso continente? Vai afundar? Não sei. Pode ser que essa América vá para o fundo d'água, né? Aí quem vai decidir é a lei, né? Como eu disse, para fertilizar a terra, etc. A lei que vai decidir. Mas fica salvaguardada, os continentes somem, aparecem, mas a evolução humana fica salvaguardada, fica presente. É isso, fica salvaguardada nos anais da evolução universal, né? Tudo fica lá guardadinho, né? Então, isso que eu quero dizer. Quando se fala Brasil, berço da nossa civilização, não está se excluindo nenhum país, não, de jeito nenhum. Pelo contrário, o Brasil tem que ser a bandeira para a união de todos os povos, de todas as raças, de todos os seres humanos, no bem de um bem comum da humanidade. O que importa é a humanidade. O nosso mestre deixa isso muito claro. O nosso mestre afirma: quem trabalha pelo Brasil trabalha pela humanidade. Isso ele falou, deixou em revelação. Quem trabalha pelo Brasil trabalha pela humanidade. E tem outra. Quem trabalha contra o Brasil trabalha contra a humanidade. Então, tem muita gente que trabalha contra o Brasil. Se eles tivessem consciência do karma que eles estão gerando para si mesmos, eles não têm consciência. Não trabalham para destruir o Brasil, para levar o Brasil para outros caminhos que não são adequados à evolução. Então, eles estão fazendo isso contra o Brasil e contra a humanidade. A mesma coisa nos Estados Unidos, na Europa e assim por diante, né? Então, é por isso, é claro que na atualidade, eu não estou inventando, o nosso mestre fala isso, o professor Henrique José de Souza, né? O professor Henrique José de Souza, ele fala isso. No momento atual, que nós estamos passando, existe um grande embate entre as forças evolutivas e involutivas. Nós temos que ter consciência disso. É importante ter consciência disso. Existe um grande embate entre forças involutivas e evolutivas. Isso sempre existiu na humanidade.
Esse embate entre forças evolutivas e involutivas sempre existiu, desde a Lemúria, Atlântida, mas se reveste de um significado muito especial no mundo atual. No mundo atual. Porque no mundo atual significa o surgimento de uma nova humanidade. Então, o próprio Jesus o Cristo, ele falou, a separação do joio do trigo. O professor, o nosso mestre, né, Jesus o Cristo, ele fala, né, no Apocalipse, a separação do joio do trigo. Isso vai acontecer e já está acontecendo. Já está acontecendo. Ou seja, aqueles que estiverem em condições isso o nosso mestre fala abertamente não, em revelação, mas é claro que isso aí torna-se quem tiver consciência, né, como o nosso Jesus o Cristo, quem tiver olhos para ver, que veja, quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça. É isso? Então, está havendo esse processo de seleção, é um processo de seleção. Então, nosso mestre diz, aqueles que estiverem em condições de viver num novo estado de consciência, numa nova civilização, viverão. Aqueles que não tiverem consciência vão ser eliminados da fase da Terra e levados, não vão ser condenados a nada, vão apenas repetir de ano, como numa escola, né? O aluno não passa de ano, vai repetir de ano, tem que repetir. Então, vão repetir de ano, né? Como se fala de maneira na escola, em outros planetas, em outros mundos evolutivos. Né? Então, aliás, os nossos irmãos espíritas falam isso, né? Faz parte da consciência espírita, dos nossos irmãos espíritas, que dizem, os espíritos dizem, que o mundo está deixando de ser um planeta de expiação para se tornar um planeta de regeneração. Nada mais certo do que isso. Está deixando de ser de expiação para se tornar de regeneração. É claro que nisso vai ter uma seleção de novas possibilidades, etc. Né? E novos seres estão surgindo. Né? Nós sabemos, a gente vê nas notícias das crianças índigo, né? Várias notícias. Isso é verdade. Estão surgindo novas consciências, né? Que a maneira de ver da eubiose, conforme o ensinamento do professor Henrique de Souza, corresponde ao surgimento, e da HPB também, Helena Petrov Blavatsky, corresponde ao surgimento da sexta subraça bimânica, sexta subraça mãe ariana, e sexta subraça ariana atabimânica. Quer dizer, são seres que vão surgindo com uma consciência superior. Quer dizer, são seres que têm o privilégio, eles têm por mérito ter essa consciência. Isso não vem para qualquer um, precisa ter mérito. Né? Então, o que acontece? Do alto desce a configuração genética, veja bem, a configuração genética, trazendo um padrão genético para o futuro. Trazendo, então, pessoas, seres, jovens, crianças, com uma nova configuração celular, ou digo assim, embrionária, uma nova configuração genética para poder servir de veículos para essas consciências superiores. O nosso mestre fala dos matradevas, são seres angelicais que vivem nos planos superiores. E o plano superior da consciência cósmica é justamente fazer com que esses matradevas venham para a face da Terra, habitar os nossos mundos. Assim como na Nemura houve a queda dos anjos, nós já falamos disso aí em lives anteriores, né? Houve a queda dos anjos para propiciar o estabelecimento de uma tríade superior no ser humano. Também agora nós vamos ter, não a queda dos anjos, nós vamos ter a descida dos anjos. Os matradevas, não é a queda dos matradevas, descida dos anjos para o mundo. Aliás, o nosso mestre diz, de maneira simbólica, ele diz que a descida dos matradevas é muito semelhante à descida de um aeroplano no aeroporto. Né? No aeroporto. Para que um avião desça no aeroporto, o que é necessário ter? Uma boa pista. Se não tiver uma pista, o que acontece com o aeroporto? Ele vai bater, vai capotar, vai se incendiar, acabou, né? Então precisa ter uma boa pista. Essa boa pista que nós temos para a descida do matradeva é a nossa consciência. A nossa consciência deve estar preparada para que os matradevas possam descer, esses anjos, à face da Terra e vir trazer justamente essa ambiência divina no nosso plano. Sabe o que significa isso? Muito simples. Isso é muito simples de entender. Esse ponto é simples de entender.
E na Atlântida houve o quê? A queda da Atlântida. E na Atlântida, os deuses viviam junto com os homens na face do planeta Terra. É isso? E pelo conhecimento biótico, pelo conhecimento da teosofia, o nosso professor, né, ensina isso, Blavatsky também ensina, que com a queda atlântica, os deuses se interiorizaram, deixaram de viver na face da Terra e foram viver nos mundos interiores, nos mundos subterrâneos. E agora o processo está ocorrendo de maneira inversa. Então, o processo da raça ariana e das outras raças que vão se sucedendo é justamente fazer a situação de que os deuses venham viver novamente na face da Terra, venham viver conjuntamente com os seres humanos na face da Terra. Agora, é claro que os deuses não vêm viver, eles não descem assim, eu sou um deus e vou descer. Não, não é assim, porque a estrutura deles vibratória é muito elevada para ocupar um corpo físico denso. Eles se reencarnarem, eles não podem se reencarnar, mas eles podem utilizar veículos. Aí que está a chave da questão. Essa é a chave para o entendimento do Brasil. É necessário criar veículos para que os matadevas se manifestem. Essa é a chave da questão. À medida que nós fomos criando veículos suficientes para que esses matadevas, essas consciências superiores se manifestem, cada vez mais nós vamos nos aproximando do mundo superior. Então, esse é o trabalho do terceiro milênio. O trabalho do terceiro milênio é justamente isso. A iniciação, a educação, a fazer essa harmonia do quaternário com a tríade, para propiciar que esses seres angelicais se manifestem por nosso intermédio. Se manifestem por nosso intermédio. É como se diz, o nosso mestre diz, que o Brasil é a pátria da Avatara Maitreya. Maitreya, uma Avatara, né? Buda Maitreya. Agora, como que ele vai aparecer em nós? Ele vai descer num determinado ponto e vai chegar e vai dizer, eu sou Maitreya? Não é assim. Ele não vai aparecer e dizer, eu sou Maitreya. É impossível isso acontecer, porque a consciência dele, a vibração dele, não dá para ocupar um corpo físico. Não resiste. Mas ele pode emitir projeções suas. Maitreya Buda emite projeções suas para que a gente chama o processo de avatarização. Avatarização. A descida da lei. Então, projeções desse avatar, desse Buda, vai se projetando e vai animando a consciência de seres humanos que tenham atingido a capacidade de serem portadores dessa consciência superior. Esse é o sentido da iniciação. Formar veículos para que a consciência superior se manifeste na face da Terra. Isso é muito importante. É claro que a ciência oficial ela não está longe de entender isso. Ela não entendeu isso, mas vai entender. Vai entender porque é necessário. É isso? Se não entender, vai sumir. Se não entender, some. A ciência oficial vai sumindo, ela vai desaparecendo por falta de chão, falta de recursos. Né? Então, necessariamente, isso tem que ser entendido. Nós temos, pois, o caminho da iniciação é justamente formar veículos para que a consciência superior se manifeste. O que é a manifestação? A minha iluminação. É para quê? Para eu ficar bonitinho, iluminado? Não é para isso, para eu ficar bonitinho, iluminado. Não, eu tenho que ser iluminado, significa servir de veículo para as consciências superiores. Isso, o nosso Mestre Jesus, o Cristo, ele deixou bem claro, de uma maneira que não há uma forma mais simples de entender. Ele diz, eu e meu Pai somos um. Ele dizia também, não sou eu quem faz as coisas, é o meu Pai que faz por meu intermédio. Quer dizer, mais claro do que isso não dá para ser. Jesus, o Cristo, era absolutamente claro nesse sentido. Ele contava as parábolas dele, tudo bem, mas nesse sentido da relação dele com o Pai, ele era absolutamente claro. E nós temos que ser assim também. Nós temos que ser unos com a divindade. Nós todos temos que chegar ao momento e dizer assim, eu e meu Pai somos um. Ou seja, aquilo que está no Pai está dentro de mim, vibrando na mesma vibração. Porque temos o Deus dentro de nós. Então, é questão vibracional. Harmonizar vibrações nessa grande processo de alquimia universal. Nosso irmão, se quiser fazer algum comentário, por favor. Parabéns, professor Walter. O senhor respondeu a dúvida de várias pessoas. Nós temos que ser veículos, né? A transformação é ser veículo para captar a descida dessa sabedoria toda. Parabéns.
Professor Walter, eu tenho duas perguntas, mais ou menos Sim, relacionado com isso. Uma é da Jane Nascimento pois e a não. outra é da Carol Borges, tá? Jane Nascimento, quando o senhor diz aquisição de mais conhecimento auxiliado pelo mental superior, é o mesmo que processo transcendental? E a Carol Borges pergunta para o senhor esclarecer o seguinte: a mente que separa é a mente analítica, a mente que agrega e inclui é a mente Exatamente, exatamente. abstrato-búdica, é Então, isso a mesmo? primeira, a primeira resposta, o foco é justamente o conhecimento transcendental, né? O conhecimento transcendental, né? Tudo bem. Isso, É claro que o conhecimento transcendental, ele não vai surgir de mim, ele já existe. Eu apenas vou ser reflexo de conhecimento transcendental. É isso. Ou qualquer um. É isso. Eu, afinando as minhas capacidades vibratórias, o meu padrão vibratório, eu vou, não digo eu, cada ser humano, desenvolvendo, afinando a sua capacidade vibratória, tornando mais fina a sua vibração, ele vai vibrando cada vez mais com os processos superiores. Então, ele vai veiculando. É claro que ele vai ter uma visão diferente. Ele vai ter uma visão diferente. Aquilo vai incorporando nele, ele vai ter uma visão diferente das coisas, do mundo, do universo e assim por diante. Né? Não é que ele vai criar coisas, porque nada pode ser criado, está tudo já criado. Nós vamos apenas ser veículos dessa magnitude transcendental que existe. Né? Então, adquirir conhecimentos significa ser veículo desses conhecimentos. Ser veículo desses conhecimentos. Porque, na verdade, veja bem, olha, veja bem o que eu vou falar, não eu que falo. HPB fala, Helena Petrov Blavatsky fala, o nosso mestre Henrique Jesus fala, o nosso professor Henrique José de Souza fala. Nós já temos tudo dentro de nós, porque somos deuses. Somos deuses. É por isso que eu escrevi aqui esse livro, ó, A Aurora dos Deuses no braço de Órion. No braço de Órion, o quê? Na galáxia. Então, a Aurora dos Deuses. O que é a Aurora dos Deuses? Nós. É a nossa aurora. É isso? Parodiando, ao contrário, né, o que se dizia o fim dos deuses, né? do grande músico, né? Como é que chama o nome? O Apocalipse dos deuses, né? Então, ao contrário, a aurora dos deuses, né? Então, a aurora dos deuses. Então, na verdade, veja bem, olha, quando nós dizemos obter conhecimento, significa relembrar aquele conhecimento que está guardado dentro de nós. Nós temos todo o conhecimento. Todo o conhecimento está dentro de nós. Não significa obter conhecimento, simplesmente trazer um conhecimento e incorporar para mim. Não. É relembrar o conhecimento que está dentro de nós já. Agora, como é que se faz isso? Aumentando a nossa capacidade vibratória e fazer essa conexão com o superior. Não é verdade? No momento que eu aumento a minha capacidade e o meu padrão vibratório, eu estou me aproximando cada vez mais da minha origem. Todos. Eu não, todos. No momento que nós aumentamos a nossa vibração, nós estamos nos caminhando para a nossa origem, que é divina. Nós estamos nos tornando novamente deuses, como somos, em essência. Né? Então, esta é a condição. Então, o conhecer a coisa dentro de si mesmo. O conhecimento não é algo que vem de fora para dentro, esse conhecimento superior. Não, ele está dentro de nós. É tirar de dentro de nós esse conhecimento que está enclausurado, que está adormecido em nós. Então, à medida que nós vamos meditando, evoluindo, nos transformando, esse conhecimento vai brotando. Né? Aliás, Jung, uma vez, né, tem uma reportagem no Jung, o gênio, né, o extraordinário Carl Gustav Jung, né, tem uma reportagem, vocês podem acessar no YouTube, né, em que o repórter, entrevistando um pouco antes do seu falecimento, né, o repórter pergunta para Jung: o senhor acredita em Deus? Jung respondeu: eu não acredito, eu sei. Interessante. Jung, ele falou: eu não acredito, eu sei. Ele falou uma coisa extraordinária. Quer dizer, ele disse: eu sei, eu sinto, eu tenho dentro de mim isso, a existência da divindade, de uma coisa superior, né? O grande Jung. Então, eu sei. Né? Então, essa é a questão do conhecimento. A pessoa não vai apenas adquirir o conhecimento, ela vai saber das coisas partindo do pressuposto que ela tem dentro de si tudo gravado. Passa a pena. Agora, o que bloqueia isso? Aí entra na nossa irmã Carol.
O que bloqueia? O quaternário. O quaternário é o bloqueio, não é verdade? Então, na medida em que eu deixo o meu mental concreto funcionando, eu estou bloqueando o conhecimento interno. Eu não admito. Não admito. Eu que sei, eu que vou organizar, papá. Tudo que eu faço, sou eu que faço. Isso é o primeiro erro, sou eu que faço as coisas, eu tenho domínio sobre todas as coisas, a ciência faz tudo, isso é uma bobagem muito grande. Uma bobagem muito grande. Agora, na medida que nós partimos para o mental superior, o mental analítico, nós rompemos essa barreira. Rompemos essa barreira. Isso não quer dizer, respondendo para a nossa irmã Carol, que nós vamos renegar o mental concreto. Não pode renegar, porque é uma coisa que existe dentro de nós. Faz parte do nosso processo evolutivo. E é importante. O mental concreto faz parte da nossa estrutura setenária. Ele tem que existir. Se o mental. Se por exemplo, em mim, eu conseguisse destruir o mental concreto, eu destruiria a mim mesmo. Eu estaria destruindo a mim mesmo. Assim como se eu conseguisse destruir o meu astral, eu destruiria a mim mesmo. Não pode destruir isso. Isso é eterno. É isso? Esses corpos são eternos, o mental concreto. Mas o processo para a iniciação é deixar que, não permitir que o mental concreto domine a minha consciência. Domine a minha consciência, né? Ora, novamente falando aquilo que Jesus falou. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Claríssimo, né? Conhecereis a verdade. O que é conhecer a verdade? É conhecer a si mesmo. E quando eu conheço a verdade, eu me liberto do quê? Me liberto de mim mesmo. Pronto. Jesus falou isso. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Ou seja, eu vou conhecer a mim mesmo e vou me libertar de mim mesmo. Porque a limitação sou eu mesmo. Quem me limita sou eu, não é ninguém, não é Satanás, nem o diabo, nada. Isso é bobagem. Quem me limita, é o Walter que limita o Walter. É isso? Agora, no momento que eu entendo, não é destruir o Walter, eu entender essa maia, eu me liberto dessa predominância do Walter, que é o quaternário. Então eu digo assim, não, eu não sou só isso. Eu não sou só isso. Eu tenho consciências superiores. Eu vou trabalhar para fazer essa ligação com as consciências superiores. Isso é muito importantíssimo no processo da iniciação. Importantíssimo não, é básico no processo da iniciação. Eu acho que eu não sei se eu consegui responder essa questão. Então, a questão não é destruir nada. Não é destruir nada, é harmonizar. Fazer a harmonização do que está embaixo com o que está em cima. Isso é justamente a alquimia universal. Agora, é claro que essa questão, porque nós viemos do eterno, né? Passou pelo Sol central e a nossa mônada que anima a nossa consciência está focada no primeiro plano, no primeiro logo, está lá intacta, ela não desce, ela apenas emite em si uma projeção. Nós somos projeções dessa mônada que lá existe. Só que quando essa projeção desce para o mundo terreno, ela vai se envolvendo na maia e vai esquecendo a sua origem. Então, o processo inverso é relembrar a origem. Lembrar a origem. Agora, é claro que isso é um enigma. Se vocês me perguntarem para mim por que acontece, eu não sei responder. Não tenho resposta. Não tenho resposta. Se vocês me perguntarem por que houve essa descida da mônada até a parte da sua inconsciência, depois da volta, tem uma razão cósmica, mas a minha consciência humana não consegue entender isso. Não consegue entender isso. É isso. E duvido que algum ser humano entenda isso. É isso. Somente os mestres podem ter um caminho para entendimento disso e que Jesus nos falou, entenda a si mesmo. Lá no templo de Apolo, no templo de Apolo, estava escrito na antiguidade, no frontão, conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses do universo. Então eu tenho que conhecer a mim mesmo. Todos têm que conhecer a si mesmo para conhecer tudo. Então está tudo dentro de nós. Então é uma coisa extraordinária, extraordinária. Então não adianta no processo de cultura, a pessoa achar que ela vai ler, e entrar na biblioteca, entrar no Google, e fazer pesquisa, e vai descobrir. Não vai descobrir nada. Ela vai descobrir aquilo que está rodando no mental concreto. É o mental concreto. De vez em quando vem uma notícia de um gênio que lança uma ideia, né? Uma ideia agora física quântica, etc., mas são elementos que vão se agregando àquela ideia rígida,
rígidas do mental concreto. E é necessário não eliminar isso, mas romper barreiras. Na verdade, a iniciação é romper barreiras. Isso para que a consciência se mostre plena, né? Tanto que a nossa consciência, eu repetindo novamente uma coisa que é dito na Índia, né? É que nem um espelho. Nós temos que manter esse espelho bem polido para refletir a consciência universal em nós. É por isso que quando eu vou entrar num processo de meditação muito profundo, eu digo assim, eu vou refletir. Eu vou fazer uma reflexão. Essa é a explicação. Eu vou fazer uma reflexão. Ou seja, eu vou limpar o meu espelho e tudo que está em cima vai refletir nesse espelho e eu vou atingir um conhecimento profundo. Fazer uma reflexão. Então, esse é o sentido desse entendimento do processo da iniciação e o processo da transformação interna. Sem destruir nada, não é destruir nada. Tem que preservar tudo que foi construído, os corpos hiperfísicos, mas fazendo de tal maneira que haja uma harmonização entre todos os níveis de maneira universal. É isso? Então, por isso que é o universo. Né? Aqui, o universo, isso o professor nos fala, né? O universo, na verdade, ao contrário, nós não somos o universo, nós somos o verso do uno. Na verdade, nós somos o verso do uno. Nós temos que ganhar para o universo, que é a unidade. A partir da diversidade para a unidade. Então, esse caminho da iniciação, nós saímos da diversidade, um monte de coisas, infinitas coisas, para partir para um conhecimento divino único. E, além disso, através desse processo de iniciação, algo extraordinário ocorre. Eu percebo que eu não sou eu somente. Eu e os outros somos um só. Isso que é importante. Eu e todos os seres humanos somos um só, uma consciência só. Maiavicamente, eu acho que eu sou o Walter, aquele é o João, aquele é o Pedro, aquele é a Maria, eu faço essa distinção. Mas não, isso é Maia. Na verdade, somos um só. E o processo da iniciação é justamente fazer com que a nossa consciência atinja esse entendimento dessa unificação. Isso chama-se o quê? Amor universal. O amor universal. É por isso que Jesus foi bem claro, ama a ti mesmo, né? Ama o próximo como a ti mesmo. Então, há uma profunda semelhança entre o próximo, uma igualdade entre o próximo e eu. Eu e o próximo são a mesma coisa. Olha o que Jesus falou. Eu e aquilo que eu chamo de próximo é a mesma coisa. Então, eu tenho que amar a mim mesmo, o próximo como amo a mim mesmo, o amor mesmo, o amor universal. Isso, então, essa é a explicação. É algo extraordinário, né? Que a humanidade precisa vencer essa barreira para atingir o seu processo de expansão de consciência e criar uma nova civilização. Irmão Carlos Nascimento, por favor. Professor Walter, o pessoal está agradecendo a resposta, todo mundo entendeu, né? E o legal é isso, né, professor? Eu e o próximo somos uma coisa só, porque tudo é Deus, né? Deus é tudo isso, né? Então nós fazemos parte de tudo Aliás, isso. Jesus, olha só que Jesus, a gente olha para Jesus e ele fala assim, a pessoa perguntaram para Jesus, mas como que nós vamos ajudar o próximo, né? Como é que eu posso fazer o bem para o Senhor, né? Eles queriam fazer um bem para Jesus. Então Jesus falou assim, não, toda vez que vocês fizeram o bem para um desses pequeninos, é como se estivesse fazendo o bem para mim mesmo. Ele fala isso no Evangelho. Toda vez que vocês fizeram o bem para um dos seus irmãos, é como se vocês estivessem fazendo o bem para mim mesmo. Olha, coisa extraordinária, né? Pois não, irmão Carlos? Então, professor, a gente está chegando já no horário final. Eu queria dar só o recado da próxima roda de conversa, né? Pois não. A próxima roda de conversa do canal 3005 será na terça-feira, dia 10 de novembro, no mesmo horário, às 20h40, sobre o assunto autoconhecimento e espiritualidade na era humanológica, tá? Com a nossa irmã palestrante Lúcia Helena, tá? Mediadora Daniela Trancoso, a nossa lindinha Daniela Trancoso, com a participação da nossa querida Elza Almeida e da nossa querida Noemi Zurita.
prestigie, vai ser muito interessante, vai ser um autoconhecimento para todos nós, tá? Eu conto com a presença de todos vocês na terça-feira, tá? É, bom, o professor Walter, eu quero também agradecer a participação de todos, né? Hoje a gente teve gente do Brasil inteiro, professor Walter, Taubaté, São Paulo, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, departamentos de São Paulo, Jane Costa de Lisboa, Que bom. Portugal. E eu quero agradecer esse pessoal da Europa, porque o fuso horário é diferente, é avançado, né? Então lá é de madrugada, né? Nova Chavantina, Serra Negra, Contagem, Minas Gerais, Curitiba, Paraná, Rio Claro, São Paulo, Moca, Departamento da Moca, é, é, Departamento do Sumaré também, a Gabriela Soares, lá da Holanda, né? Agradecer por causa do fuso horário. Bom, enfim, eu quero agradecer a participação de toda a Gessiane Dias de Salvador, Bahia. Eu quero agradecer a participação de todos e, e também agradecer as explicações do professor Walter. Obrigado. O senhor quer colocar mais alguma coisa, Não, professor? está encerrado. Tá, eu estou finalizando, né? E, como sempre eu falo, né? Luz, paz e amor para todos e até a próxima oportunidade. Boa noite.